É o avião projetado para dominar os céus no século XXI. O F-22 Raptor. Com invisibilidade, velocidade e manobrabilidade sem precedentes, este avião será invencível no combate aéreo aproximado. Na verdade, ele é tão avançado que tornará o combate aéreo aproximado obsoleto. Ele passou 15 anos em desenvolvimento, um programa que mistura sucesso estimulante e fracasso perturbador. Agora vamos abrir as portas e examinar com atenção o futuro da aviação de caça e faremos um voo de perder o fôlego com um piloto de prova do F-22. Pilotos de prova. Testando os limites. Este é o F-22 número 001. O primeiro modelo em desenvolvimento construído. O objetivo deste novo avião é claro e as expectativas são enormes. O F-22 Raptor deve ser o melhor caça do mundo. Na base da Força Aérea de Edwards, Califórnia, uma fortaleza de segredo cerca os primeiros voos de teste do avião do século XXI. Nossas câmeras tiveram permissão para filmá-lo, mas eram vigiadas a cada movimento. Um grupo de elite dos melhores pilotos de prova da América reuniu-se aqui para levar este novo e revolucionário avião ao desconhecido, um passo de cada vez. O tenente-coronel Steve Rainey é o primeiro piloto de prova da Força Aérea a pilotar esta incrível máquina de guerra. No passado, os comandantes em combate procuravam estabelecer superioridade aérea, mas com o F-22, superioridade aérea não basta. Nos futuros campos de batalha, o Raptor deve exercer total domínio aéreo. O avião é incrivelmente capaz. Ele é absolutamente revolucionário nos seus recursos. Esta é a diferença-chave. Domínio aéreo é superioridade, mas numa escala muito maior, com muito mais capacidade. Essa capacidade é às vezes chamada de primeiro a avistar, primeiro a atirar, primeiro a matar, pela Força Aérea. Na essência, qualquer inimigo em potencial pode ser abatido antes mesmo que saiba que foi avistado. O F-22 é o primeiro avião da história do combate aéreo capaz de conseguir uma vantagem tão avassaladora. Os cartões de prova são o roteiro da futura missão. Eles listam as manobras e os objetivos do próximo voo. O voo de Steve está programado para 7 da manhã do dia seguinte. A equipe de provas trabalha com 4 objetivos principais para o F-22. Eles querem que o avião seja stealth, praticamente impossível de ser detectado pelo inimigo. Ele deve ter velocidade de supercruise, voar durante grandes períodos de tempo a velocidades supersônicas sem um pós-combustor. Eles esperam que o F-22 seja o caça mais manobrável dos céus. Os pilotos não devem ter limites nos seus elevados ângulos de ataque ou ângulo de voo. Eles esperam que o Aviônicos seja tão avançado que os pilotos serão capazes de devotar total atenção à tarefa de combater o inimigo. O F-22 será muito mais do que uma versão aperfeiçoada dos caças atuais. Se você examinar a história e fizer uma comparação entre o melhor caça da Segunda Guerra Mundial, o P-51, e 25 anos depois com o surgimento de caças a jato, o F-4, para mim é um salto revolucionário. Saltamos de hélices para motores a jato. Saltamos de bombardeio manual, tiro manual, para o uso de computadores no F-4. Outros aviões, o F-15 e o F-16, na minha opinião, foram uma evolução. Eu acredito que temos um passo revolucionário com o F-22. O programa do F-22 irá custar mais de 70 bilhões. Gigantes da indústria da aviação uniram forças para desenvolver o avião. A Lockheed Martin e a Boeing estão construindo a estrutura do avião. A Pratt & Whitney está construindo novos motores. Os briefings pré-voo devem incluir representantes dessas empresas, assim como de pessoal da Força Aérea.
A engenheira aeronáutica Mary Beth Loughlin é a condutora da prova, a chefe da equipe. Ela comanda as provas do F-22. Mary Beth tem de liderar de 30 a 40 engenheiros altamente especializados, cada um dos quais ocupado provando e monitorando seu próprio conjunto de dados de voo. E repassar todas essas informações ao piloto em uma linguagem simples e direta em momentos críticos durante o voo. Com um novo avião, cada manobra, não importa quão simples, é uma experiência nova. Nós estamos tentando voar mais alto e mais rápido com o avião e estamos dando pequenos passos nessa direção, voando mais baixo e mais lento até termos dados suficientes para que os engenheiros possam analisá-los e terem certeza de que eles correspondem às suas previsões. Então podemos prosseguir e voar mais alto e mais rápido. O que temos é um carro de corrida que ainda está no estacionamento. Devido às restrições de voo, ainda não avançamos muito. Fazemos pequenas manobras no estacionamento. Ainda não fomos para a pista para dar tudo de si. E um dia levaremos o avião para cargas G mais elevadas, o que faremos nos meses seguintes. Faremos a velocidades supersônicas com o avião, demonstrando a capacidade de supercruise, e começar a diminuir para elevados ângulos de ataque e os combates aéreos aproximados. O F-22 passa por um momento de alta visibilidade. Todos estão preocupados. Todas as coisas terríveis que aconteceram comigo no passado aconteceram na parte do programa que era rotina. A parte rotineira é a mais terrível do programa, porque as pessoas relaxam. Nunca tive medo ou fiquei assustado em uma prova de alto risco. Eu já sofri grandes sustos durante provas de baixo risco. A razão é que todos relaxam. Após mais de 2 horas de reunião, os pilotos e o controle da missão voltam a se reunir para discutir os últimos pontos do planejamento. Nenhum detalhe pode ser esquecido. Surpresas podem ser mortais. A missão de amanhã vai se concentrar nas facilidades de controle do Raptor. Se você tem um vento de proa, então o vento cruzado ajuda quando você faz a correção. Eu acho que se tivermos um leve vento de proa, eu estarei do lado esquerdo e terei de combater o vento cruzado voltando. O F-22 é revolucionário no seu design. Não há tanques de combustível ou armas aparentes. Eles são carregados internamente. As superfícies dos mísseis são altamente reflexivas e armazenando-os dentro do F-22 ajuda a esconder o avião do radar inimigo. No compartimento principal de armas, podemos levar 6 mísseis AIM-12 controlados por radar. No compartimento de armas lateral, há uma de cada lado. Podemos levar um míssil AIM-9. Temos um total de 8 mísseis e uma metralhadora interna Gatling de 20 milímetros. Similar à de outros caças. Uma vez que o avião seja localizado e o piloto selecione um míssil e o lance, a porta do lado do míssil que foi selecionado irá se abrir rapidamente. Ele será ejetado e a porta se fechará. Para reduzir ainda mais a assinatura do radar do Raptor, tornando-o ainda mais invisível, as linhas dos F-22 são angulares. Esse formato reflete os sinais do radar, tornando o avião resistente ao radar. O stealth é algo como o manto de Klingon na série Star Trek. Ele não o torna realmente invisível, mas é algo tão próximo à invisibilidade que, se você imaginar um avião grande como o 747, relativamente falando, um avião como o F-22 tem o tamanho de uma abelha ou um pequeno pássaro em seu tamanho relativo perto de um avião 747. Se juntarmos todas as inovações que foram incorporadas ao F-22, o stealth é o mais importante. O stealth é a grande diferença. Permite a infiltração por trás do inimigo. Antes que eles percebam que você está lá, isso torna a guerra algo terrível. O resultado final é que ela não será justa e você não quer que ela seja justa. Faltam 15 horas para o voo. O F-22 atenderá às expectativas ou apresentará problemas ao homem no cockpit, levando-o a um desastre de 70 bilhões de dólares?
Não importa o quão eficiente seja a aerodinâmica, o quão avançados sejam os aviônicos, não há substituto para a força bruta. O F-22 conta com 2 Pratt & Whitney F-119, motores projetados especificamente para o Raptor. Ele tem de ser barato, leve e o empuxo foi importante. É um motor potente para o avião. Essa é a chave. O motor foi classificado como um motor da classe de 35.000 libras. Tem um bocado de empuxo. Ele é a chave para o Super Cruise ou a capacidade de voar a velocidade supersônica sem o uso de pós-combustores. Paul Metz decolou o avião. Ele tinha 2 F-16 de escolta e os F-16 tiveram de usar o pós-combustor para acompanhar o avião durante uma subida. Isso parece bom, é espetacular, mas é verdadeiro. Não precisamos do pós-combustor para fazer muitas coisas. Isso se traduz num maior alcance e menos consumo de combustível. O avião pode ficar mais tempo no ar. Evitar o pós-combustor também torna o avião menos vulnerável a mísseis guiados pelo calor. E o F-22 é equipado com empuxo vetorado, a capacidade de mudar a direção do empuxo que sai do motor, o que ajuda a controlar o avião. O empuxo vetorado permite que o avião decole mais rapidamente, aumenta sua agilidade no ar e permite que ele voe a ângulos extremamente elevados, conhecidos como ângulos de ataque. Enquanto os outros jatos entram em stall ou sofrem perda de controle, o F-22 é capaz de manobrar livremente, sendo isso uma grande vantagem num combate aéreo aproximado. O empuxo vetorado também melhora a capacidade stealth do Raptor. O movimento dos nozzles do exaustor do motor torna mais difícil ao inimigo localizar o F-22 com radar e detectores de infravermelho. Os instrumentos do F-22 também são revolucionários. Em combate, as informações sobre o inimigo podem fazer a diferença entre ser o atacante ou o alvo. O F-22 dará aos futuros pilotos uma enorme vantagem no uso de informações através de uma inovação chamada de transmissão e fusão de dados. Em uma única tela, o piloto do F-22 pode receber dados de várias fontes de informação, radares em terra e aerotransportado, assim como de outros F-22. Todos os dados são instantaneamente compilados e apresentados em uma tela de fácil interpretação. Com uma só olhada, ele pode ver os pilotos amigos, alvos e aviões inimigos. Os amigos são verdes, os bandidos são vermelhos. O piloto do F-22 pode até determinar o número e tipo de armas que o inimigo está carregando. A transmissão e fusão de dados nunca fora feita antes. Não existe nenhum outro avião que faça o que o F-22 faz. O avião foi projetado para este ponto no tempo para se tornar operacional, ser entregue às forças em 2003. É um programa de ensaio que começou em 1998 para analisar a performance de voo básica do avião. Aí passaremos para a fase de desenvolvimento do projeto e trabalharemos com a comunidade operacional. Levaremos de 4 a 5 anos para chegar a este ponto, mas quando ele for entregue, será um avião totalmente operacional, pronto para entrar em combate. O F-22 está em desenvolvimento há 25 anos. Em 1972, quase que imediatamente após o caça de superioridade aérea F-14 entrar em serviço, a Força Aérea começou a fazer planos para sua próxima geração de caças. O conceito para este caça do futuro foi chamado de Caça Tático Avançado, ou ATF. Em 1986, a Força Aérea deu um passo inusitado e solicitou 2 protótipos funcionais de 2 empresas concorrentes, uma espécie de duelo. 4 anos depois, os protótipos altamente secretos foram apresentados. A equipe da Lockheed Boeing General Dynamics construiu o AF-22. A equipe da Northrop McDonnell Douglas construiu o AF-23. Os 2 aviões teriam uma acirrada competição pela frente. O que estava em jogo era enorme. O vencedor ganharia um prestigioso e lucrativo contrato de 70 bilhões de dólares. Ambas as equipes possuíam credenciais impecáveis.
O grupo do IF-22 incluía a Lockheed, que desenvolvera o caça Stealth F-117, a Boeing, com uma grande experiência em aviônicos e materiais avançados, e a General Dynamics, que projetou e construiu o F-16. A equipe do IF-23 incluía a Northrop, cujos F-5 e F-20 e o bombardeiro B-2 transformaram a empresa na líder em design de caças e na tecnologia stealth, e a McDonnell Douglas, cujo F-15 nunca foi abatido em combate. O protótipo ATF de cada equipe expandiu ainda mais os limites do design. Ao mesmo tempo, a Pratt & Whitney e a General Electric competiam pelo contrato do motor. A disputa começou em setembro de 1990. As duas concorrentes foram julgadas em qualidades de voo-chave, manobrabilidade, supercruise e stealth. Os planos de engenharia e fabricação também foram cuidadosamente considerados. A proposta escrita da Lockheed tinha mais de 20.000 páginas. Uma intensa, mas amigável rivalidade foi criada entre as concorrentes. Havia 74 voos programados para cada avião, envolvendo vários testes e estabelecendo um espantoso ângulo de ataque de 70 graus. A disputa foi realizada num ambiente de alta pressão. Tivemos 90 dias para demonstrar esses aviões a partir de zero, do primeiro voo, ao máximo que poderíamos extrair deles, 90 dias. Quando tínhamos um problema em comum, como em um motor, estávamos livres para discutir isso e garantir que não houvesse problemas de segurança. Era uma rivalidade amigável entre profissionais que se conheciam havia muitos anos. Sabíamos que estávamos enfrentando um avião muito bom. Sempre tivemos o mais alto nível de respeito por eles durante todo o processo. Sabíamos que seria uma disputa ferrenha e acho que isso nos levou a um nível ainda mais alto. Conhecíamos todos os pilotos, nós nos encontrávamos no estacionamento e brincávamos uns com os outros. Queria vencê-los de maneira justa e honesta. Não queria vencê-los porque eles tinham avariado um dos seus aviões. Trabalhamos juntos para garantir a segurança e até voamos pelo menos uma vez em formação com eles para relações públicas. Eu sabia que estava numa luta, sabia que eles fariam um bom trabalho. Fizeram um excelente trabalho. Eles tinham o segundo melhor avião do mundo. Os dois aviões tiveram um desempenho excelente e havia pouca diferença no resultado das provas. No entanto, em agosto de 1991, a Força Aérea fez a sua opção. O vencedor foi o IF-22, construído pela equipe Lockheed Boeing General Dynamics. A Pratt & Whitney ganhou o contrato do motor. O relatório final indicou que a decisão foi baseada algo além do desempenho em voo. Ele afirmava que o IF-22, abre aspas, claramente oferecia melhor capacidade a um custo menor, fornecendo à Força Aérea o melhor negócio, fecha aspas. É claro, a decisão deixou os pilotos de prova do IF-23 sem trabalho. Mas Paul Metz tinha qualificações únicas para mudar de equipe. Eu conhecia muito bem Dave Ferguson, o piloto do YF-22. Eu conhecia há anos. Mas é claro, naquele ambiente de competição, estávamos separados no que se referia à troca de informações. Embora continuássemos amigos, mas um dia encontrei Dave e disse, escute, alguém vai perder essa disputa e quem perder deixará um currículo com outro piloto no dia seguinte. No dia seguinte, entreguei o currículo a Dave Ferguson. Hoje, a carcaça fantasma do IF-23 descansa ao lado da pista de Edwards. O programa do IF-22 seguiu em frente rapidamente. Mas, em abril de 1992, aconteceu um desastre e o programa sofreu uma parada abrupta. O piloto de provas Tom Morgenfeld estava fazendo um voo de rotina no IF-22 para que fotógrafos tirassem fotos publicitárias. Tinha ativado o pós-combustor e acelerado. Nesse momento, o avião fez um mergulho em direção à pista. Eu puxei o manche para trás e o nariz empinou, mas era óbvio que eu tinha problemas com o compensador de arfagem do avião. Tudo foi muito rápido depois daquilo. O IF-22 começou a oscilar fortemente,
Morgenfeld tinha uma opção: tentar voar e se arriscar a sofrer um desastre catastrófico ou tentar um pouso violento. É comum a ocorrência de acidentes nas fases iniciais de um programa, porque há fatores que não entendemos. Nós andamos por território desconhecido que não testamos. Nós simulamos completamente e caímos num ninho de cobras. Ele teve segundos para decidir o que fazer com o avião. Ele tomou a decisão de pousar pensando que havia um problema grave com o avião para que tivéssemos destroços maiores para analisar mais tarde. Isso é típico da mentalidade do piloto de prova. Ele quer trazer o avião de volta para que as pessoas possam descobrir o que saiu errado e resolver o problema. Ninguém gosta de causar avaria no avião. Até aquele dia, eu mal arranhar a pintura de um em cerca de 20 anos de pilotagem. Não importa o que aconteça, você sempre se sente muito triste com aquilo. Tanto esforço foi gasto naquilo e você se sente muito responsável. A análise do acidente revelou a fonte do problema: uma pequena falha no sistema de controle de voo. Embora ele tivesse sido consertado com facilidade, o incidente serviu como lembrança de como o trabalho dos pilotos é perigoso. Começar cedo é essencial no deserto. Os aviões não funcionam tão bem sob calor. O F-22, talvez a aeronave mais avançada do mundo, está sendo preparado para um teste crítico. Mas o desenvolvimento de novas tecnologias não está limitado ao avião em si. Os computadores e a era digital afetaram vários aspectos do programa do F-22. A função de operações de voo passou de marcadores para computadores, de 12 pessoas para 2. Esta parte inovadora do programa de prova do Raptor chama-se Ops Online. Com este sistema, as programações, relatórios, manutenção, disponibilidade de piloto e avião podem ser checadas instantaneamente. No simulador de voo, novos recursos e ajustes podem ser experimentados e testados em total segurança. Ao desenvolvermos as várias versões do software para o avião, os pilotos iam para o simulador para analisar e provar o software. E, é claro, fazendo isso, além dos outros treinamentos, nos deixou bem preparados para pilotar o F-22 pela primeira vez. Numa nova abordagem do teste de voo, toda a fuselagem do Raptor foi conectada ao nariz de um Boeing 757 para formar um laboratório de testes no ar. A Boeing tinha o primeiro 757, o avião cujo desenvolvimento vinha sendo feito desde o início dos anos 80. Devido ao modo de como as asas foram unidas, o avião não podia ser certificado. Então foi oferecido ao programa do F-22 para voo de testes. Isso é como comprar um Lincoln Town Car para usar num serviço de entregas. Provavelmente não é adequado. Ele é um veículo luxuoso demais, mas nós tínhamos a oportunidade e o custo era zero. O 757 é equipado com 265 metros de espaço em laboratório, 35 estações de trabalho de engenharia e uma suíte de aviônicos completa do F-22. Os engenheiros poderiam voar quase 10 horas coletando e analisando dados. Os planos futuros necessitavam de uma asa igual à do F-22 que fosse colocada em cima do 757 para melhorar ainda mais os testes dos aviônicos do Raptor. Tudo o que o F-22 precisa para fazer o radar e outros sistemas de aviônicos funcionar estava a bordo do 757. Quando testamos alguma coisa, sabemos que o que estamos testando terá a reação muito parecida ao modo de como um F-22 reagiria. E fazemos isso com 35 pessoas a bordo, em vez de um piloto falando com alguns engenheiros em terra. Quando você decolar em um F-22 para um teste de radar ou teste de algum sistema, o que você tem no avião é tudo o que você terá para aquele voo. Não dá para fazer uma alteração e testar de novo. Você tem de pousar, fazer a alteração e recarregar o software.
No 757 podemos fazer alterações em tempo real e testar os resultados quase que imediatamente. Isso vai ter um grande efeito sobre a eficiência do nosso programa de prova. Com o passar dos anos, o mundo dos voos de prova evoluiu dramaticamente e o Raptor está tão distante dos primeiros aviões de combate, assim como um carro de boi está de uma Ferrari. No início, os aviões na Primeira Guerra Mundial só eram usados para coletar informações sobre a força das tropas inimigas e sua localização. Os aviões não tinham armas, mas as coisas mudaram rapidamente quando metralhadoras foram montadas nos aviões. No começo, as armas eram disparadas da traseira do avião. Então, um holandês chamado Anthony Fokker criou um mecanismo que permitia o disparo da metralhadora por entre as pás da hélice e a era clássica do combate aéreo aproximado começou. Os primeiros combates aéreos eram brutais. A expectativa de vida de um piloto de caça na Primeira Guerra Mundial era de apenas 17 horas no ar. Os pilotos logo perceberam que velocidade e manobrabilidade eram questões de vida e morte. O objetivo era simples: mover-se para a posição de tiro mais rapidamente que seu inimigo e então metralhar seu avião. Durante a Segunda Guerra Mundial, a batalha pela supremacia aérea atingiu um novo patamar. Os antigos triplanos Fokker e os biplanos Sopwith Camel foram substituídos por Spitfires, Messerschmitt 109 e P-51 Mustangs. Os pilotos agora duelavam a uma velocidade acima de 640 km por hora, com poderosas metralhadoras de tiro rápido e canhões. A tecnologia melhorou, mas a teoria era a mesma. Manobre rapidamente, coloque seu inimigo na mira e derrube-o. Ao final da guerra, o P-51 Mustang americano tinha destruído quase 5.000 aviões inimigos. Nessa época, o conceito de stealth nem mesmo existia. Os avanços iniciais dos britânicos no desenvolvimento do radar proporcionaram informações vitais na localização de aviões alemães. Após 1.700 aviões alemães terem sido abatidos durante a Batalha da Grã-Bretanha, a Alemanha abortou os planos de invasão e o rumo da guerra começou a mudar. Durante a Guerra da Coreia, uma nova geração de mortíferos caças a jato lutou pelo controle dos céus. Os pilotos de caça americanos pilotavam o altamente manobrável F-86 Sabre. E apesar de estarem em menor número e serem menos armados que o MiG-15 soviético, os americanos abateram 739 MiGs e perderam apenas 78 Sabres. Os Sabres foram vitais para a proteção dos aviões americanos que operavam ao longo do rio Yalu. Nós montamos uma barreira ao longo do Yalu caso os MiGs tentassem passar. Se os víssemos, iríamos atrás deles, é claro. Aquilo era basicamente o tipo de combate feito na Segunda Guerra Mundial, exceto que tínhamos jatos e a velocidade era muito maior. Mas ainda usávamos equipamento da Segunda Guerra Mundial, como 6 metralhadoras calibre 50. E não havia nenhum sistema de controle remoto onde você veria o avião, dispararia um míssil, ele partia e fazia o trabalho. Era preciso manobrar, ficar atrás dele, subir para 150, 300 metros, aproximar-se e abatê-lo desse modo. O F-22 vai avançar muito em termos de manobrabilidade, mas também avançará muito no aspecto dos mísseis. Você está melhor preparado para abater aviões, a partir de uma grande distância, talvez a dezenas de quilômetros. É possível derrubar um avião sem nem vê-lo voando em linha reta e estável. Todo o processo ficou muito mais científico e com mais controle remoto do que na minha época como piloto de prova. O Raptor que o tenente-coronel Rainey irá pilotar hoje é bem diferente do avião de demonstração IF-22. O F-22 é mais leve para melhorar a performance. O formato da asa e o estabilizador horizontal sofreram pequenas mudanças para melhorar a potência, aerodinâmica e stealth. O cockpit foi deslocado para a frente e as entradas de ar do motor foram deslocadas para trás, dando melhor visibilidade ao piloto. As asas verticais são mais curtas. Antes, as caudas eram muito largas para evitar parafusos durante os testes iniciais.
Para mim, é um avião com uma estética muito agradável. É particularmente agradável. Voar com o trem de pouso levantado, as portas fechadas, é muito bom. Os protótipos do IF-22 foram retirados após a queda em 1991. O primeiro voo do modelo da linha de produção, o Raptor 001, foi em 7 de setembro de 1997, na base aérea da reserva de Dobbins, em Marietta, Georgia. Ironicamente, o aviador que teve a honra de ser escolhido para a missão foi o ex-piloto do F-23, Paul Metz. Com ênfase total na segurança de voo, não havia muito tempo para a emoção ou reflexão. Você está tão concentrado no primeiro voo que não permite que pensamentos externos o perturbem. Você treinou, você antecipa todas as emergências, está muito concentrado no que está fazendo, naqueles segundos seguintes, naqueles minutos seguintes. Você não se dá ao luxo de pensar em coisas além do alcance imediato do cockpit do voo que você tem de fazer. O Raptor 001 foi então embarcado para a base da Força Aérea de Edwards, na Califórnia. No total, foram construídos 9 Raptors para o programa de prova de 6 anos, cujo sucesso depende de testes como este, que Rainey está realizando hoje. Os dados dos computadores em terra serão coletados e comparados com as informações do sistema de computadores a bordo do avião. Uma das diferenças importantes entre o avião de prova F-22 e os futuros modelos da linha de produção é o alto grau de instrumentação. Há mais de 2.000 indicadores e sensores colocados dentro do avião de ensaio. O primeiro avião é instrumentado por estruturas. Há um grande número de pequenos dispositivos nas asas que medem a aceleração ou as forças naquelas asas. Elas estão sobre todo o avião e nós checamos os níveis acústicos, o nível de vibração do aparelho. O nível de instrumentação enche várias fitas de dados. A quantidade de dados que coletamos é incrível. A equipe em terra trabalhou a noite inteira. Com menos de 2 horas antes da decolagem, a tensão é grande. Enquanto o F-22 aguarda na rampa, há um detalhe vital que só pode ser ignorado a um grande risco para o piloto e o avião. A pista. Antes de cada voo do F-22, a rampa e a pista são cuidadosamente limpadas de qualquer detrito na chamada caminhada da limpeza. Esses motores têm um grande poder de sucção. E não podemos permitir que os motores sejam danificados. Então vamos até lá para assegurar que não haja detritos na pista, que ninguém jogou nada. E há muito equipamento sendo transportado pela rampa. Verificamos se não há nada para cortar os pneus e também que possa ser sugado pelos motores. Fazemos isso toda vez que vamos voar. Cada piloto deve realizar uma inspeção final. Rainey procura qualquer coisa solta ou vazando, qualquer coisa fora do lugar. Próxima parada, sistema de suporte de vida. Rainey checa outra parte vital do F-22, seu macacão de voo. Este novo macacão é específico do Raptor. É até mesmo um protótipo. Ele foi projetado para proporcionar um ambiente de cockpit controlado. Ele é conectado ao sistema de controle ambiental do avião e fornece ar refrigerado. Para mim, o que me mantém frio durante o voo. Todo o nosso sistema de suporte de vida é único do F-22. Ele foi projetado para oferecer tolerância G original ou tolerância à fadiga sob uma G elevada. Mas como pode ver, enquanto eu coloco estas camadas de proteção G, eu fico com a aparência de uma cebola. Todo esse material já foi experimentado. Ele foi testado por pessoas em laboratórios. O que nós vamos fazer agora é testá-lo no ambiente em que o avião estará. Estamos prontos para o voo. Quer colocar isto? Claro. Bem, agora... O capacete do F-22 também é novo. Ele foi projetado para suportar a velocidade de ejeção de 600 nós.
Este capacete tem um dispositivo embutido de redução de ruído para bloquear o ronco dos motores. O silêncio ajuda a capacidade do piloto de se concentrar. Checagem final. Todos os sistemas estão prontos, enquanto que Rainey ficará fisicamente sozinho no avião. Ele, na verdade, tem toda uma equipe com ele a cada passo do voo. Da ignição do motor ao pouso, seu voo é monitorado a cada segundo pela equipe no controle da missão. No caso improvável de ocorrer um problema no voo, eles serão imprescindíveis para conduzir em segurança Rainey e o F-22 para a Terra. Durante um voo de prova, eu sou uma condutora de prova. Dentro da sala de controle, temos de 38 a 40 engenheiros. Eu sou o ponto central que fala com o piloto, que autoriza o piloto a fazer os testes. E se por qualquer motivo tivermos qualquer problema, eu informarei isso ao controle e reajustaremos toda a missão. Além do pessoal na sala de controle, os outros olhos e ouvidos escalados para assegurar um voo de prova seguro estão nos aviões de escolta F-15 e F-16. Eu verifico o avião periodicamente para ter certeza de que não há vazamentos, não há painéis soltos. Toda vez que ele abaixa o trem de pouso ou sobe o trem de pouso, eu vou até lá verificar se tudo está onde devia estar. Ultimamente temos levado um fotógrafo conosco. Ele está documentando em foto e vídeo o avião. Estamos fazendo duas coisas, tirando fotos para relações públicas e documentando tudo o que possa acontecer. Se estamos fazendo provas de motores, queremos documentar os nozzles abrindo e fechando e garantindo que não haja fumaça ou nada assim. Neste programa temos um avião que claramente pode superar o avião que você está perseguindo. Ele pode acelerar mais do que eu, será capaz de ser mais veloz do que eu, pode voar mais lentamente do que eu. E não há nada mais estranho do que um avião que voa mais lentamente do que você quando você está tentando imaginar como ficar atrás dele. Você não quer passar na frente dele e logo vê-lo fazer uma manobra rápida e vir na sua direção. Você tem de ficar longe dele e a diferença de performance do avião é sempre um desafio interessante. Rainey taxia e para perto da pista. Os links de comunicação são testados. Este é o momento final, quando todos os sistemas são checados para assegurar que o maior nível de segurança seja alcançado. O piloto chama este lugar de última chance. Quando ele taxia para a última chance, é a última chance para a manutenção olhar o avião para dizer, sim, o volume de oxigênio, os pneus estão bons. Nós damos uma olhada geral, leva apenas alguns minutos das áreas abertas. E ele também realiza algumas checagens de controle de voo para a sala de controle, ou eles podem examinar itens diferentes e eles também podem dizer, estamos prontos, entre na pista. E eles fazem aquilo depois que eu o autorizo, que eu digo sim, o avião está em perfeito estado. Então ele diz que está pronto para partir. Rainey agora está pronto para decolar e arriscar sua vida em um novo sistema ainda não provado. Rainey realizou seus testes da última chance. O controle da missão autoriza a decolagem do avião. A prova vai começar. O primeiro avião a decolar é seu F-15 de escolta. Seu trabalho é garantir que a região vizinha esteja limpa, então ele volta para filmar do ar a decolagem do F-22.
Rainey agora está com o F-22 onde ele quer. No céu. Durante a prova, a sala de controle monitora cada movimento de Rainey e do Raptor. Rainey faz as diversas provas com o F-22, sempre alerta a um comportamento incomum. Rainey sobe para 10.000 metros. Ele começa com manobras simples, aumentando gradualmente a dificuldade. A primeira série de provas envolve qualidades de voo básicas do Raptor, verificando seu comportamento em várias velocidades subsônicas. Eventualmente, o Raptor irá voar numa velocidade 2 vezes superior à do som. Em seguida, é feita uma prova de ângulos de voos cada vez mais elevados. E por fim, o Raptor experimentará um ângulo de ataque ilimitado. Rainey então move o Raptor em várias direções para provar a reação do jato aos seus controles de voo. Em seguida, o Raptor desliza lateralmente. O avião continua a voar em uma direção, embora o nariz esteja apontando para outra. Rainey e o controle da missão estão satisfeitos com o resultado. Durante todo o voo, os vários sensores na superfície do avião estão recebendo dados. Os aviônicos estão ok. O novo macacão de voo e o capacete estão funcionando direito. Vital em qualquer engajamento contra caças inimigos é a capacidade de manobrar rapidamente. O avião deve reagir ao mais leve comando do piloto. Primeiro, Rainey faz túneis de 45 graus com o Raptor para um lado, depois para o outro. Então, um túnel de 180 graus, seguido por um túnel de 360 graus. Primeiro numa direção, depois na outra. Os tanques de combustível primários do Raptor são internos, o que aumenta seu fator stealth. Assim, o reabastecimento no ar torna-se crítico. Com o reabastecimento no ar, o alcance do F-22 aumenta sem comprometer sua capacidade de ficar invisível ao radar inimigo. Rainey testa os freios de velocidade no ar. O computador de voo instantaneamente coordena várias superfícies de controle. Os ailerons sobem, os flaps descem e os lemes se movem. O Raptor continua voando sem problemas. A manobra final prova o trem de pouso de emergência. Se o piloto perder o sistema hidráulico durante o voo, o sistema permite que ele abaixe as rodas. Até agora, tudo bem. Depois de 1h30, o piloto e o avião voltam em segurança para a Terra. O sistema de pouso de emergência desabilita a guiagem. Então, o Raptor é rebocado para o hangar. Agora, Steve Rainey pode relaxar. Como sempre, voar é divertido, mas se não for divertido, é porque não está fazendo direito. Por enquanto, o piloto se livra da pressão, mas isso não acontece com o avião. A tarefa de interpretar a enorme quantidade de dados reunida pelo F-22 carregado de equipamentos começa. Um computador é levado até o avião e mais informação é descarregada. É hora do relatório. As impressões do piloto de prova Rainey e do piloto de escolta Beasley serão adicionadas aos dados do computador.
A cada voo de prova, mais se aprende sobre a mais recente maravilha voadora, conhecimento que será usado para aumentar a segurança e a eficiência do Raptor. No século XXI, mais de 300 Raptors irão se unir ao arsenal da Força Aérea Americana. Eu não quero enviar meu filho para lutar com nada menos do que o melhor equipamento que eu possa lhe dar. É óbvio que esse tipo de tecnologia leva um longo tempo para ser desenvolvido. Então é preciso ter vontade. Se existe vontade, acredito que esse avião irá se transformar numa ferramenta que não será superada por nenhuma outra no mundo. Me acho um piloto de sorte por ter sido o primeiro da Força Aérea a pilotar o F-22. O que mais me orgulho é fazer parte de uma equipe que está criando um ativo nacional que irá garantir no futuro o domínio aéreo para os meus filhos, seus filhos, os nossos netos. Um dia, o F-22 Raptor será o mais rápido, mais inteligente e mais letal objeto no ar, propiciando aos militares americanos a capacidade de dominar qualquer futuro combate aéreo. E os homens e mulheres que pilotarão essas missões saberão que sua segurança e sucesso são resultado em grande parte da coragem de um piloto de provas. É comum a ocorrência de acidentes nas fases iniciais de um programa, porque há fatores que não entendemos. Nós andamos por território desconhecido que não testamos. Nós simulamos completamente e caímos num ninho de cobras. Ele teve segundos para decidir o que fazer com o avião. Ele tomou a decisão de pousar pensando que havia um problema grave com o avião para que tivéssemos destroços maiores para analisar mais tarde. Isso é típico da mentalidade do piloto de prova. Ele quer trazer o avião de volta para que as pessoas possam descobrir o que saiu errado e resolver o problema. Ninguém gosta de causar avaria no avião. Até aquele dia, eu mal arranhar a pintura de um em cerca de 20 anos de pilotagem. Não importa o que aconteça, você sempre se sente muito triste com aquilo. Tanto esforço foi gasto naquilo e você se sente muito responsável. A análise do acidente revelou a fonte do problema. Uma pequena falha no sistema de controle de voo. Embora ele tivesse sido consertado com facilidade, o incidente serviu como lembrança de como o trabalho dos pilotos é perigoso. Começar cedo é essencial no deserto. Os aviões não funcionam tão bem sob calor. O F-22, talvez a aeronave mais avançada do mundo, está sendo preparado para um teste crítico. Mas o desenvolvimento de novas tecnologias não está limitado ao avião em si. Os computadores e a era digital afetaram vários aspectos do programa do F-22. A função de operações de voo passou de marcadores para computadores, de 12 pessoas para 2. Esta parte inovadora do programa de prova do Raptor chama-se Ops Online. Com este sistema, as programações, relatórios, manutenção, disponibilidade de piloto e avião podem ser checadas instantaneamente. No simulador de voo, novos recursos e ajustes podem ser experimentados e testados em total segurança. Ao desenvolvermos as várias versões do software para o avião, os pilotos iam para o simulador para analisar e provar o software. E é claro, fazendo isso, além dos outros treinamentos, nos deixou bem preparados para pilotar o F-22 pela primeira vez.
Numa nova abordagem do teste de voo, toda a fuselagem do Raptor foi conectada ao nariz de um Boeing 757 para formar um laboratório de testes no ar. A Boeing tinha... está realizando hoje. Os dados dos computadores em terra serão coletados e comparados com as informações do sistema de computadores a bordo do avião. Uma das diferenças importantes entre o avião de prova F-22 e os futuros modelos da linha de produção é o alto grau de instrumentação. Há mais de 2.000 indicadores e sensores colocados dentro do avião de ensaio. O primeiro avião é instrumentado por estruturas. Há um grande número de pequenos dispositivos nas asas que medem a aceleração ou as forças naquelas asas. Elas estão sobre todo o avião e nós checamos os níveis acústicos, o nível de vibração do aparelho. O nível de instrumentação enche várias fitas de dados. A quantidade de dados que coletamos é incrível. A equipe em terra trabalhou a noite inteira. Com menos de 2 horas antes da decolagem, a tensão é grande. Enquanto o F-22 aguarda na rampa, há um detalhe vital que só pode ser ignorado a um grande risco para o piloto e o avião. A pista. Antes de cada voo do F-22, a rampa e a pista são cuidadosamente limpadas de qualquer detrito na chamada caminhada da limpeza. Esses motores têm um grande poder de sucção e não podemos permitir que os motores sejam danificados. Então vamos até lá para assegurar que não haja detritos na pista, que ninguém jogou nada e há muito equipamento sendo transportado pela rampa. Verificamos se não há nada para cortar os pneus e também que possa ser sugado pelos motores. Fazemos isso toda vez que vamos voar. Cada piloto deve realizar uma inspeção final. Rainey procura qualquer coisa solta ou vazando, qualquer coisa fora do lugar. Próxima parada, sistema de suporte de vida. Rainey checa outra parte vital do F-22, seu macacão de voo. Este novo macacão é específico do Raptor. É até mesmo um protótipo. Ele foi projetado para proporcionar um ambiente de cockpit controlado. Ele é conectado ao sistema de controle ambiental do avião e fornece ar refrigerado. Para mim, o que me mantém frio durante o voo. Todo o nosso sistema de suporte de vida é único do F-22. Ele foi projetado para oferecer tolerância G original ou... Problema em comum, como em um motor, estávamos livres para discutir isso e garantir que não houvesse problemas de segurança. Era uma rivalidade amigável entre profissionais que se conheciam havia muitos anos. Sabíamos que estávamos enfrentando um avião muito bom. Sempre tivemos o mais alto nível de respeito por eles durante todo o processo. Sabíamos que seria uma disputa ferrenha e acho que isso nos levou a um nível ainda mais alto. Conhecíamos todos os pilotos, nós nos encontrávamos no estacionamento e brincávamos uns com os outros. Queria vencê-los de maneira justa e honesta. Não queria vencê-los porque eles tinham avariado um dos seus aviões. Trabalhamos juntos para garantir a segurança e até voamos pelo menos uma vez em formação com eles para relações públicas. Eu sabia que estava numa luta, sabia que eles fariam um bom trabalho. Fizeram um excelente trabalho. Eles tinham o segundo melhor avião do mundo. Os dois aviões tiveram um desempenho excelente e havia pouca diferença no resultado das provas. No entanto, em agosto de 1991, a Força Aérea fez a sua opção. O vencedor foi o IF-22, construído pela equipe Lockheed Boeing General Dynamics. A Pratt & Whitney ganhou o contrato do motor. O relatório final indicou que a decisão foi baseada algo além do desempenho em voo. Ele afirmava que o IF-22, abre aspas, claramente oferecia melhor capacidade a um custo menor, fornecendo à Força Aérea o melhor negócio, fecha aspas. É claro, a decisão deixou os pilotos de prova do IF-23 sem trabalho. Mas Paul Metz tinha qualificações únicas para mudar de equipe.
Eu conhecia muito bem Dave Ferguson, o piloto do YF-22. Eu conhecia há anos. Mas é claro, naquele ambiente de competição, estávamos separados no que se referia à troca de informações. Embora continuássemos amigos, mas um dia encontrei Dave e disse: escute, alguém vai perder essa disputa e quem perder deixará um currículo com outro piloto no dia seguinte. No dia seguinte, entreguei o currículo a Dave Ferguson. Hoje, a carcaça fantasma do IF-23 descansa ao lado da pista de Edwards. O programa do IF-22 seguiu em frente rapidamente. Mas, em abril de 1992, aconteceu um desastre e o programa sofreu uma parada abrupta. O piloto de provas Tom Morgenfeld estava fazendo um voo de rotina no IF-22 para que fotógrafos tirassem fotos publicitárias. Tinha ativado o pós-combustor e acelerado. Nesse momento, o avião fez um mergulho em direção à pista. Eu puxei o manche para trás e o nariz empinou, mas era óbvio que eu tinha problemas com o compensador de arfagem do avião. Tudo foi muito rápido depois daquilo. O altamente manobrável F-86 Sabre. E apesar de estarem em menor número e serem menos armados que o MiG-15 soviético, os americanos abateram 739 MiGs e perderam apenas 78 Sabres. Os Sabres foram vitais para a proteção dos aviões americanos que operavam ao longo do rio Yalu. Nós montamos uma barreira ao longo do Yalu caso os MiGs tentassem passar. Se os víssemos, iríamos atrás deles, é claro. Aquilo era basicamente o tipo de combate feito na Segunda Guerra Mundial, exceto que tínhamos jatos e a velocidade era muito maior. Mas ainda usávamos equipamento da Segunda Guerra Mundial, como 6 metralhadoras calibre 50. E não havia nenhum sistema de controle remoto onde você veria o avião, dispararia um míssil, ele partia e fazia o trabalho. Era preciso manobrar, ficar atrás dele, subir para 150, 300 metros, aproximar-se e abatê-lo desse modo. O F-22 vai avançar muito em termos de manobrabilidade, mas também avançará muito no aspecto dos mísseis. Você está melhor preparado para abater aviões, a partir de uma grande distância, talvez a dezenas de quilômetros. É possível derrubar um avião sem nem vê-lo voando em linha reta e estável. Todo o processo ficou muito mais científico e com mais controle remoto do que na minha época como piloto de prova. O Raptor que o tenente-coronel Rainey irá pilotar hoje é bem diferente do avião de demonstração IF-22. O F-22 é mais leve para melhorar a performance. O formato da asa e o estabilizador horizontal sofreram pequenas mudanças para melhorar a potência, aerodinâmica e stealth. O cockpit foi deslocado para a frente e as entradas de ar do motor foram deslocadas para trás, dando melhor visibilidade ao piloto. As asas verticais são mais curtas. Antes, as caudas eram muito largas para evitar parafusos durante os testes iniciais. Para mim, é um avião com uma estética muito agradável. É particularmente agradável. Voar com o trem de pouso levantado, as portas fechadas, é muito bom. Os protótipos do IF-22 foram retirados após a queda em 1991. O primeiro voo do modelo da linha de produção, o Raptor 001, foi em 7 de setembro de 1997, na base aérea da reserva de Dobbins, em Marietta, Georgia. Ironicamente, o aviador que teve a honra de ser escolhido para a missão foi o ex-piloto do F-23, Paul Metz. Com ênfase total na segurança de voo, não havia muito tempo para emoção ou reflexão. As asas que medem a aceleração ou as forças naquelas asas. Elas estão sobre todo o avião e nós checamos os níveis acústicos, o nível de vibração do aparelho. O nível de instrumentação enche várias fitas de dados. A quantidade de dados que coletamos é incrível. A equipe em terra trabalhou a noite inteira. Com menos de 2 horas antes da decolagem, a tensão é grande. Enquanto o F-22 aguarda na rampa, há um detalhe vital que só pode ser ignorado, há um grande risco para o piloto e o avião. A pista.
Antes de cada voo do F-22, a rampa e a pista são cuidadosamente limpadas de qualquer detrito na chamada caminhada da limpeza. Esses motores têm um grande poder de sucção. E não podemos permitir que os motores sejam danificados. Então vamos até lá para assegurar que não haja detritos na pista, que ninguém jogou nada. E há muito equipamento sendo transportado pela rampa. Verificamos se não há nada para cortar os pneus e também que possa ser sugado pelos motores. Fazemos isso toda vez que vamos voar. Cada piloto deve realizar uma inspeção final. Rainey procura qualquer coisa solta ou vazando, qualquer coisa fora do lugar. Próxima parada, sistema de suporte de vida. Rainey checa outra parte vital do F-22, seu macacão de voo. Este novo macacão é específico do Raptor. É até mesmo um protótipo. Ele foi projetado para proporcionar um ambiente de cockpit controlado. Ele é conectado ao sistema de controle ambiental do avião e fornece ar refrigerado, para mim, o que me mantém frio durante o voo. Todo o nosso sistema de suporte de vida é único do F-22. Ele foi projetado para oferecer tolerância G original ou tolerância à fadiga sob uma G elevada. Mas como pode ver, enquanto eu coloco estas camadas de proteção G, eu fico com a aparência de uma cebola. Todo esse material já foi experimentado. Ele foi testado por pessoas em laboratórios. O que nós vamos fazer agora é testá-lo no ambiente em que o avião estará. Estamos prontos para o voo. Quer colocar isto? Claro. Bem, agora... O capacete do F-22 também é novo. Ele foi projetado para suportar a velocidade de ejeção de 600 nós. Este capacete tem um dispositivo embutido de redução de ruído. Esperam que o Aviônicos seja tão avançado que os pilotos serão capazes de devotar total atenção à tarefa de combater o inimigo. O F-22 será muito mais do que uma versão aperfeiçoada dos caças atuais. Se você examinar a história e fizer uma comparação entre o melhor caça da Segunda Guerra Mundial, o P-51, e 25 anos depois com o surgimento de caças a jato, o F-4, para mim é um salto revolucionário. Saltamos de hélices para motores a jato. Saltamos de bombardeio manual, tiro manual, para o uso de computadores no F-4. Outros aviões, o F-15 e o F-16, na minha opinião, foram uma evolução. Eu acredito que temos um passo revolucionário com o F-22. O programa do F-22 irá custar mais de 70 bilhões. Gigantes da indústria da aviação uniram forças para desenvolver o avião. A Lockheed Martin e a Boeing estão construindo a estrutura do avião. A Pratt & Whitney está construindo novos motores. Os briefings pré-voo devem incluir representantes dessas empresas, assim como de pessoal da Força Aérea. A engenheira aeronáutica Mary Beth O'Loughlin é a condutora da prova, a chefe da equipe. Ela comanda as provas do F-22. Mary Beth tem de liderar de 30 a 40 engenheiros altamente especializados, cada um dos quais ocupado provando e monitorando o seu próprio conjunto de dados de voo. E repassar todas essas informações ao piloto em uma linguagem simples e direta em momentos críticos durante o voo. Com um novo avião, cada manobra, não importa quão simples, é uma experiência nova. Nós estamos tentando voar mais alto e mais rápido com o avião e estamos dando pequenos passos nessa direção, voando mais baixo e mais lento até termos dados suficientes para que os engenheiros possam analisá-los e terem certeza de que eles correspondem às suas previsões. Então podemos prosseguir e voar mais alto e mais rápido. O que temos é um carro de corrida que ainda está no estacionamento. Devido às restrições de voo, ainda não avançamos muito. Fazemos pequenas manobras no estacionamento. Ainda não fomos para a pista para dar tudo de si.
E um dia levaremos o avião para cargas G mais elevadas, o que faremos nos meses seguintes. Faremos a velocidades supersônicas com o avião, demonstrando a capacidade de supercruise, e começar a diminuir para elevados ângulos de ataque e os combates aéreos aproximados. O máximo que poderíamos extrair deles, 90 dias. Quando tínhamos um problema em comum, como em um motor, estávamos livres para discutir isso e garantir que não houvesse problemas de segurança. Era uma rivalidade amigável entre profissionais que se conheciam havia muitos anos. Sabíamos que estávamos enfrentando um avião muito bom. Sempre tivemos o mais alto nível de respeito por eles durante todo o processo. Sabíamos que seria uma disputa ferrenha e acho que isso nos levou a um nível ainda mais alto. Conhecíamos todos os pilotos, nós nos encontrávamos no estacionamento e brincávamos uns com os outros. Queria vencê-los de maneira justa e honesta. Não queria vencê-los porque eles tinham avariado um dos seus aviões. Trabalhamos juntos para garantir a segurança e até voamos pelo menos uma vez em formação com eles para relações públicas. Eu sabia que estava numa luta, sabia que eles fariam um bom trabalho. Fizeram um excelente trabalho. Eles tinham o segundo melhor avião do mundo. Os dois aviões tiveram um desempenho excelente e havia pouca diferença no resultado das provas. No entanto, em agosto de 1991, a Força Aérea fez a sua opção. O vencedor foi o IF-22, construído pela equipe Lockheed Boeing General Dynamics. A Pratt & Whitney ganhou o contrato do motor. O relatório final indicou que a decisão foi baseada algo além do desempenho em voo. Ele afirmava que o IF-22, abre aspas, claramente oferecia melhor capacidade a um custo menor, fornecendo à Força Aérea o melhor negócio, fecha aspas. É claro, a decisão deixou os pilotos de prova do IF-23 sem trabalho. Mas Paul Metz tinha qualificações únicas para mudar de equipe. Eu conhecia muito bem Dave Ferguson, o piloto do YF-22. Eu conhecia há anos. Mas é claro, naquele ambiente de competição, estávamos separados no que se referia à troca de informações. Embora continuássemos amigos, mas um dia encontrei Dave e disse, escute, alguém vai perder essa disputa e quem perder deixará um currículo com outro piloto no dia seguinte. No dia seguinte, entreguei o currículo a Dave Ferguson. Hoje, a carcaça fantasma do IF-23 descansa ao lado da pista de Edwards. O programa do IF-22 seguiu em frente rapidamente. Mas, em abril de 1992, aconteceu um desastre e o programa sofreu uma parada abrupta. O piloto de provas Tom Morgenfeld estava fazendo um voo de rotina no IF-22 para que fotógrafos tirassem fotos publicitárias. Tinha ativado o pós-combustor e acelerado. Nesse momento, o avião fez um mergulho em direção à pista. Eu puxei o manche para trás e o nariz empinou, mas era óbvio que eu tinha problemas com o compensador de arfagem do avião. Tem o tamanho de uma abelha ou um pequeno pássaro, em seu tamanho relativo, perto de um avião 747. Se juntarmos todas as inovações que foram incorporadas ao F-22, o stealth é o mais importante. O stealth é a grande diferença. Permite a infiltração por trás do inimigo. Antes que eles percebam que você está lá, isso torna a guerra algo terrível. O resultado final é que ela não será justa, e você não quer que ela seja justa. Faltam 15 horas para o voo. O F-22 atenderá às expectativas ou apresentará problemas ao homem no cockpit, levando-o a um desastre de 70 bilhões de dólares? Não importa o quão eficiente seja a aerodinâmica, o quão avançados sejam os aviônicos, não há substituto para a força bruta. O F-22 conta com 2 Pratt & Whitney F-119, motores projetados especificamente para o Raptor. Ele tem de ser barato, leve e o empuxo foi importante. É um motor potente para o avião. Essa é a chave. O motor foi classificado como um motor da classe de 35 mil libras. Tem um bocado de empuxo. Ele é a chave para o Super Cruise ou a capacidade de voar a velocidade supersônica sem o uso de pós-combustores.
Paul Metz decolou o avião. Ele tinha 2 F-16 de escolta e os F-16 tiveram de usar o pós-combustor para acompanhar o avião durante uma subida. Isso parece bom, é espetacular, mas é verdadeiro. Não precisamos do pós-combustor para fazer muitas coisas. Isso se traduz num maior alcance e menos consumo de combustível. O avião pode ficar mais tempo no ar. Evitar o pós-combustor também torna o avião menos vulnerável a mísseis guiados pelo calor. E o F-22 é equipado com empuxo vetorado, a capacidade de mudar a direção do empuxo que sai do motor, o que ajuda a controlar o avião. O empuxo vetorado permite que o avião decole mais rapidamente, aumenta sua agilidade no ar e permite que ele voe a ângulos extremamente elevados, conhecidos como ângulos de ataque. Enquanto os outros jatos entram em stall ou sofrem perda de controle, o F-22 é capaz de manobrar livremente, sendo isso uma grande vantagem num combate aéreo aproximado. O empuxo vetorado também melhora a capacidade stealth do Raptor. O movimento dos nozzles do exaustor do motor torna mais difícil ao inimigo localizar o F-22 com radar e detectores de infravermelho. O empuxo vetorado permite que o avião decole mais rapidamente, aumenta sua agilidade no ar e permite que ele voe a ângulos extremamente elevados, conhecidos como ângulos de ataque. Enquanto os outros jatos entram em stall ou sofrem perda de controle, o F-22 é capaz de manobrar livremente, sendo isso uma grande vantagem num combate aéreo aproximado. O empuxo vetorado também melhora a capacidade stealth do Raptor. O movimento dos nozzles do exaustor do motor torna mais difícil ao inimigo localizar o F-22 com radar e detectores de infravermelho. Os instrumentos do F-22 também são revolucionários. Em combate, as informações sobre o inimigo podem fazer a diferença entre ser o atacante ou o alvo. O F-22 dará aos futuros pilotos uma enorme vantagem no uso de informações através de uma inovação chamada de transmissão e fusão de dados. Em uma única tela, o piloto do F-22 pode receber dados de várias fontes de informação, radares em terra e aerotransportado, assim como de outros F-22. Todos os dados são instantaneamente compilados e apresentados em uma tela de fácil interpretação. Com uma só olhada, ele pode ver os pilotos amigos, alvos e aviões inimigos. Os amigos são verdes, os bandidos são vermelhos. O piloto do F-22 pode até determinar o número e tipo de armas que o inimigo está carregando. A transmissão e fusão de dados nunca fora feita antes. Não existe nenhum outro avião que faça o que o F-22 faz. O avião foi projetado para este ponto no tempo para se tornar operacional, ser entregue às forças em 2003. É um programa de ensaio que começou em 1998 para analisar a performance de voo básica do avião. Aí passaremos para a fase de desenvolvimento do projeto e trabalharemos com a comunidade operacional. Levaremos de 4 a 5 anos para chegar a este ponto, mas quando ele for entregue, será um avião totalmente operacional, pronto para entrar em combate. O F-22 está em desenvolvimento há 25 anos. Em 1972, quase que imediatamente após o caça de superioridade aérea F-14 entrar em serviço, a Força Aérea começou a fazer planos para sua próxima geração de caças. O conceito para este caça do futuro foi chamado de Caça Tático Avançado, ou ATF. Em 1986, a Força Aérea deu um passo inusitado e solicitou 2 protótipos funcionais de 2 empresas concorrentes, uma espécie de duelo. 4 anos depois, os protótipos altamente secretos foram apresentados. Ou o alvo. O F-22 dará aos futuros pilotos uma enorme vantagem no uso de informações através de uma inovação chamada de transmissão e fusão de dados. Em uma única tela, o piloto do F-22 pode receber dados de várias fontes de informação, radares em terra e aerotransportado, assim como de outros F-22. Todos os dados são instantaneamente compilados e apresentados em uma tela de fácil interpretação.
Com uma só olhada, ele pode ver os pilotos amigos, alvos e aviões inimigos. Os amigos são verdes, os bandidos são vermelhos. O piloto do F-22 pode até determinar o número e tipo de armas que o inimigo está carregando. A transmissão e fusão de dados nunca fora feita antes. Não existe nenhum outro avião que faça o que o F-22 faz. O avião foi projetado para este ponto no tempo para se tornar operacional, ser entregue às forças em 2003. É um programa de ensaio que começou em 1998 para analisar a performance de voo básica do avião. Aí passaremos para a fase de desenvolvimento do projeto e trabalharemos com a comunidade operacional. Levaremos de 4 a 5 anos para chegar a este ponto, mas quando ele for entregue, será um avião totalmente operacional, pronto para entrar em combate. O F-22 está em desenvolvimento há 25 anos. Em 1972, quase que imediatamente após o caça de superioridade aérea F-14 entrar em serviço, a Força Aérea começou a fazer planos para sua próxima geração de caças. O conceito para este caça do futuro foi chamado de Caça Tático Avançado, ou ATF. Em 1986, a Força Aérea deu um passo inusitado e solicitou 2 protótipos funcionais de 2 empresas concorrentes, uma espécie de duelo. 4 anos depois, os protótipos altamente secretos foram apresentados. A equipe da Lockheed Boeing General Dynamics construiu o AF-22. A equipe da Northrop McDonnell Douglas construiu o AF-23. Os 2 aviões teriam uma acirrada competição pela frente. O que estava em jogo era enorme. O vencedor ganharia um prestigioso e lucrativo contrato de 70 bilhões de dólares. Ambas as equipes possuíam credenciais impecáveis. O grupo do AF-22 incluía a Lockheed, que desenvolvera o caça Stealth F-117, a Boeing, com uma grande experiência em aviônicos e materiais avançados, e a General Dynamics, que projetou e construiu o F-16. Sempre alerta a um comportamento incomum. Rainey sobe para 10.000 metros. Ele começa com manobras simples, aumentando gradualmente a dificuldade. A primeira série de provas envolve qualidades de voo básicas do Raptor, verificando seu comportamento em várias velocidades subsônicas. Eventualmente, o Raptor irá voar numa velocidade 2 vezes superior à do som. Em seguida, é feita uma prova de ângulos de voos cada vez mais elevados. E, por fim, o Raptor experimentará um ângulo de ataque ilimitado. Rainey então move o Raptor em várias direções para provar a reação do jato aos seus controles de voo. Em seguida, o Raptor desliza lateralmente. O avião continua a voar em uma direção, embora o nariz esteja apontando para outra. Rainey e o controle da missão estão satisfeitos com o resultado. Durante todo o voo, os vários sensores na superfície do avião estão recebendo dados. Os aviônicos estão ok. O novo macacão de voo e o capacete estão funcionando direito. Vital em qualquer engajamento contra caças inimigos é a capacidade de manobrar rapidamente. O avião deve reagir ao mais leve comando do piloto. Primeiro, Rainey faz túneis de 45 graus com o Raptor para um lado, depois para o outro. Então, um túnel de 180 graus, seguido por um túnel de 360 graus. Primeiro numa direção, depois na outra.
Os tanques de combustível primários do Raptor são internos, o que aumenta seu fator stealth. Assim, o reabastecimento no ar torna-se crítico. Com reabastecimento no ar, o alcance do F-22 aumenta sem comprometer sua capacidade de ficar invisível ao radar inimigo. Rainey testa os freios de velocidade no ar. O computador de voo instantaneamente coordena várias superfícies de controle. Os ailerons